aniquilada. E que minha vida esteja alinhada, meu Senhor, com os teus oráculos sagrados, para que traga a mensagem que liberta, a mensagem que exorta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que santifica, a palavra que revoluciona, a palavra que posiciona. Senhor, a tua palavra é poderosa para curar, restaurar, levantar, batizar, condenar toda obra das trevas e de uma forma extraordinária, preparar para levar para o céu de glória. Celebra com navácia. E eu creio que nesta noite a glória de Deus está nesse lugar. Quem concorda diz amém. Aleluia. A palavra do Senhor no capítulo de número 137. A palavra que Deus colocou no meu coração, Salmo de número 137. Prometo não ser enfadonha. Falarei aquilo que Deus, o Senhor, colocou no meu coração nessa tarde. Confesso que não tem, é claro, com certeza, nenhuma ligação com a palavra que estabeleceram como a palavra que é o tema do congresso. E na grande verdade, quando eu perguntei se tinha tema, eu achava que era adorai. E aí a palavra que o Senhor colocou no meu coração estava justamente no livro de Salmos, capítulo de número 37, no qual é a palavra que nós estaremos trabalhando hoje à noite. Quem encontrou pode dizer amém? Diz a seguinte mensagem: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E nos oprimiam, como se fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu te me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e se apegue a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti e se não proferir em Jerusalém a minha maior alegria. Essa palavra Deus o Senhor colocou no meu coração como forma de trazer, aleluia, ao nosso coração a lembrança de que Deus, o Senhor, sempre está atrás ou em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu comecei a trabalhar nessa palavra hoje à tarde, o Senhor estava falando a respeito de um povo de peculiar adoração que Ele desde o princípio separou para o louvor da sua glória. No princípio esse povo tinha o nome de hebreu, porque vinha da linhagem dos hebreus, e a Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, nesse período em particular, eles já eram conhecidos como os israelitas, os filhos de Israel. Por quê? Porque neste período Jacó já tinha sido ferido pelo anjo e já tinha sido levantado, aleluia, pelo seu nome de batismo, aleluia, agora pela nova aliança chamado Israel. Então esse povo agora, pastor, era conhecido como os israelitas. A Bíblia vai dizer que desde o princípio esse povo era inclinado à promiscuidade. Eles gostavam das coisas de Deus, eles gostavam dos milagres de Deus, eles gostavam do poder de Deus, eles gostavam da poderosa graça de Deus, mas quando eles estavam vivendo um período de folga, um período, aleluia, onde eles se sentiam mais que confortável, naquele momento eles se inclinavam para fazer o que o Senhor detestava. E não tem bom, toda vez que nós nos afastarmos de Deus, o diabo ele entra com força. Quando nós afastamos dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus para aquele povo que com braço forte ele tirou do Egito, pode prestar atenção, o pau canta em cima de você, o negócio fica feio, o negócio fica difícil, e se você não se voltar para Deus em oração, pode ter certeza de uma coisa: você não vai conseguir se levantar. E a Bíblia vai dizer que quando Deus, o Senhor, tirou o seu povo com o braço forte de dentro daquele caldeirão de impossibilidade chamado Egito, o Senhor disse que lhes levaria e lhes colocaria numa terra que manaria leite e mel, cujo nome era Canaã. E a única coisa que Deus, o Senhor, cobrou, ou a única coisa que Deus, o Senhor, pediu, aleluia, do seu povo, era que eles lhe adorassem. Ele exigiu 3 adorações: adoração de manhã, porque a adoração de manhã manifestava a glória
de Deus e trazia a provisão para a tarde. A oração da tarde, porque manifestava a glória de Deus e trazia a provisão da noite. E a oração da noite, que manifestava a glória de Deus e trazia a provisão do amanhecer. Ou seja, uma vida sem oração é uma vida sem provisão. Uma vida sem adoração é uma vida sem presença de Deus. A vida de um homem sem a presença de Deus é uma vida vazia, é uma vida solitária, é uma vida promíscua, é uma vida, aleluia, que se torna como presa fácil para a invasão de demônios, para a invasão, aleluia, de tudo quanto que é, aleluia, enfermidade, tribulações e os algozes miseráveis do inferno com as suas perturbações através de angústias e opressão, que é o que se mais tem visto nessas últimas horas. Porque as pessoas estão opressas, porque as pessoas estão angustiadas, porque hoje em dia os escritórios ou consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos estão superlotados, porque as igrejas estão vazias. Igreja vazia, povo doido. Igreja vazia, povo doente. Quanto mais distante de Deus, mais perto do Satanás. E aí naquela ocasião a Bíblia vai dizer que quando o povo conseguiu atingir os seus objetivos com a morte de Moisés e a morte de Josué, o povo ficou desnorteado, desgovernado. Mas como Deus o Senhor, Ele vela para cumprir com sua palavra. Passa céu e passa terra, mas a palavra do Senhor não passa. Naquela ocasião Deus o Senhor levantou um período cujo nome era juiz. E nesse período de juízo, Deus levantou, aleluia, 12 homens. E como já não tinha mais ninguém para levantar, levantou uma mulher cujo nome era Débora. Naquele período, Deus o Senhor, aleluia, vendo que o negócio estava fervendo, estava pegando fogo e que o diabo ia tomar de conta. Deus o Senhor, vendo que o rei que estava na direção do comando do povo, aleluia, de Israel, Deus o Senhor, aleluia, naquela ocasião chamou uma mulher cujo nome era Débora. Alguns pensam que Débora era uma mocinha, talvez, aleluia, com os seus 15 anos. Por que não dizer seus 25? Por que não dizer talvez uma jovem senhora como eu, com 49 anos? Não, irmãos. Engana-se quem não lê a história e não sabe que Débora nada mais era do que uma anciã. A Bíblia diz no livro de Joel: diga aos velhos, podem sonhar, porque eu ainda realizo o sonho. Glória a Deus. Alabacandarábia. Baraque era um homem frouxo. Baraque era um homem, aleluia, covarde. A Bíblia vai narrar a história. Que pena, pastor Hildo. Pastor, aleluia, pastor, foi meu marido, deve estar lá. Ih, foi-se embora. Eita, Jeová, glória. Acredita numa coisa que eu, aleluia, muito me encanto com a palavra, porque uma coisa puxa a outra, pastor. E quando eu falo assim de rei frouxo, eu me lembro na história, vai dizer que um homem cujo nome era Naamã, ele passou por um processo doloroso e dificultoso e adquiriu uma enfermidade, aleluia, por nome de lepra. Naquele período a lepra era algo tão avassalador, irmão, que não tinha cura. E ser um leproso naquele período, não importava se você era um general cheio de adjetivos e qualificações como era Naamã. A Bíblia vai dizer que ele andava escondido, ele dormia debaixo de armadura e acordava debaixo de armadura. E por que ele adquiriu isso? Porque ele andou em lugar e com pessoas, aleluia, que fez com que ele adquirisse aquele mal, mesmo sendo o homem campeão e vitorioso que ele era. Na grande verdade, esta palavra traz ao nosso coração uma certa chamada exortação. Não importa ser só pregador, não importa ser só cantor, não importa ser só, aleluia, obreiro da casa de Deus. Você precisa ter cuidado com quem você anda e o que você anda falando por aí. Naquela ocasião a Bíblia vai dizer que em uma das guerras Deus permitiu Naamã vencer uma das guerras contra o povo de Israel. E naquela ocasião, levando ele uma moça para cuidar da sua casa como escrava. A moça não tinha nome, mas a moça tinha caráter. A moça não tinha nome na história, mas tinha perfil de mulher que orava e que andava com o profeta. Calabanto, que na praia. E quando, aleluia, ela soube que o seu chefe, o seu patrão, estava sendo, aleluia, acometido daquela enfermidade, ela chegou para a sua senhora e disse: ah, minha senhora, se o teu marido fosse estar na minha terra, tem um homem de oração lá que ora, que eu vou dizer, não tem demônio que fique de pé, não tem morto que não se levante, não tem enfermidade que ele não acabe, não tem obra das trevas que ele não desmantele, não tem assada bacana Arábia, armadilha que não seja desfeita, porque o homem de oração, quando levanta os olhos, o capeta sai de ré, porque ele sai marchando e o nome do Senhor é glorificado. Eita, Jeová. E aí o que foi que aconteceu naquele momento? Ele disse: meu Deus do
Deus, é verdade. Peraí que eu vou já saber como é que eu chego até esse homem. Foi no seu rei, mandou fazer uma carta e mandou a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel viu a carta, irmã, ele se apavorou. O cabo era incrédulo, era cru, era só o sangue da catita, não prestava para nada. E quando ele leu a carta, disse: olha, me mande lá para o rei, aleluia, para o seu profeta, que eu soube que na sua terra tem gente que levanta morto, eu soube que na sua terra tem gente que ora e lepra se acaba, e eu quero ir lá ter com este homem agora. Ele rasgou as vestes assim: porventura eu sou Deus para levantar morto e curar enfermo? E naquela ocasião, ouvindo o homem de Deus a resposta do rei, aleluia, Deus! Glória a Deus! Se antecipou e disse: pode não ter aí, mas aqui tem. Passa para cá. Mandou o seu moço mandar talhar, aleluia, Naamã no meio do caminho, disse: passa para a casa do profeta, porque talvez aí no castelo não tenha homem que ora, não. Talvez aí nesse castelo não tenha homem que tenha comunhão com Deus, não. Talvez nesse castelo não tenha homem que tenha, aleluia, comunhão com Deus, não. Mas aqui no vale, aqui no olho d'água, aqui no Eusébio, aqui no Adorai, tem gente que ora e os capetas caem, tem gente que ora e Deus revela, tem gente que bota, aleluia, o joelho no chão e Deus, o Senhor, traz existência, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião, aleluia, se aproximando da casa do profeta, o profeta mandou um recado e disse: vá no Nilo e se banhe lá nas águas. Ele ficou irado, ficou chateado, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha amigos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: talvez você não tenha muitos amigos, mas você tem um amigo fiel que não te deixa desistir. O nome dele é Espírito Santo. Ele passa contigo, estou toda arrepiada. Ele passa contigo no vale, ele passa contigo na prova, ele anda contigo no fogo, ele está contigo na aflição. Diz: tem bom ânimo, eu venci. Não é hora de desistir, olha para o alto, porque de lá virá a mais perfeita vitória. Eu mesmo tenho contemplado os obstáculos e as adversidades que tu tem passado, mas eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, eu tenho a chave que fecha e ninguém abre, e hoje mesmo vou mover céus e terra para que tu saiba que a tua confiança não está alicerçada, não é em governo, a tua aliança não